Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de Node.js do meu canal. Na última aula, nós trabalhamos com o File System e conseguimos construir um sistema de rotas utilizando somente as ferramentas que o Node nos fornece. Ou seja, dentro da caixa do Node, eu tenho o módulo HTTP para criar um servidor web e tenho o File System, o FS, para criar um sistema de arquivos e, com a combinação dos dois, conseguir criar uma rota. Mas nós vamos fazer isso de uma maneira muito mais simples agora. Nessa aula eu vou apresentar para vocês um framework chamado Express. No mundo real, os programadores não reinventam a roda todos os dias. Na realidade, eles usam dependências. O que são dependências? Programas de terceiros, biblioteca de terceiros, ou seja, isso aumenta a velocidade do desenvolvimento da minha aplicação. Para utilizar essas dependências, nós dependemos de uma ferramenta do Node.js chamada NPM, que é o Node Package Manager, ou o gerenciador de pacotes do Node. O que são os pacotes que esse gerenciador irá gerenciar? Justamente as dependências. Elas ficam todas lá numa store do Node, como se fosse uma App Store do Node ou uma Play Store do Node. Elas ficam todas lá e você baixa essas dependências, essas bibliotecas ou esses frameworks para a sua aplicação. Então, primeiro vamos entender a diferença de framework para a biblioteca. A biblioteca é quando eu tenho funções que eu integro ao meu código e eu chamo para uma verificação comum, assim, verificar um CPF. Eu trabalho com essa biblioteca utilizando uma série de funções que ela possibilita. Já um framework não, eu já sou mais rígido. Eu dependo do framework, da estrutura do framework, estrutura de diretórios e as bibliotecas e como ele diz que eu devo proceder para trabalhar com ele. Então eu tenho uma estrutura muito mais rígida, estrutura a qual deve ser obedecida. Então nós vamos trabalhar com um framework, ele não é uma biblioteca e ele se chama Express. Então vamos lá para o Visual Studio Code. Observe aqui que no Visual Studio Code eu criei uma nova pasta chamada Express. Ela tem um diretório chamado Source e é o diretório da aula passada, o diretório que contém algumas páginas HTML. E nós vamos começar aqui do zero, tá? Nós vamos trabalhar aqui do zero. Então, qual a primeira coisa que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um terminal nessa pasta Express. Então, File, Terminal e New Terminal. Vamos esperar ele criar aqui o terminal. E está aqui dentro do meu diretório Express. Eu vou falar para ele assim, ó, vou usar o NPM, Node Package Management, e vou falar para ele init -y. Tá? O que vai acontecer? Ele não vai me fazer uma série de perguntas, ok? E ele criou aqui o meu package.json com algumas informações necessárias. O nome do meu projeto, Express, que é o nome do diretório. A versão, uma descrição, tá? Sem descrição ainda, uma página principal, que é a index.js, e aqui um scripts para teste. Então, tem uma série de informações que ele traz, autor, tá? Ele me perguntaria isso passo a passo se eu não tivesse utilizado o -y. Eu disse que eu quero sim para todas as perguntas. E aí ele criou o meu package.json com todas essas informações, ok? Eu vou colocar mais uma informação aqui. Não sei se vocês lembram dessa informação, que é a informação onde eu utilizarei o import em vez de utilizar o require. Então, em type, em vez de ser common.js, eu vou mudar para module.
Então, a partir daí, eu estarei utilizando o import e não o require. Muito bem. Então, agora eu vou pedir para o npm install o Express. Tá? Então, ele vai lá na loja do Node, vai pegar tudo que eu preciso para o Express e vai instalar o Express. Veja que ele já criou lá meu diretório Node Modules, ele já criou o package.lock.json, tá? E já instalou o Express. Se a gente olhar aqui no nosso package.json, ele já colocou mais uma informação no JSON, a informação dependências, e dentro dela ele informou que instalou o Express na versão 5.2.1. É isso aí, então eu já sei o que é que eu vou trabalhar. Então está aqui, tá? Já tenho o meu Express instalado. Eu vou criar uma nova página e eu vou chamar de index.js. Está lá e eu vou trabalhar nessa página. Bom, então agora que eu já instalei o Express, eu vou ter que importá-lo, tá? Import, não estamos trabalhando com require, express from Express. E pronto, eu já tenho o meu Express disponível. Vou criar uma constante que eu chamarei de app e eu vou iniciar o Express nela. Então está aqui o meu Express e eu iniciei o meu Express nessa constante. E agora sim eu vou criar uma rota para o meu Olá Mundo. Então eu vou dizer aqui, app é a minha constante, ponto get, método get. E eu vou falar para ele assim, olha, se ninguém escrever nada lá na URL, você vai executar essa arrow function, ok? Essa função de callback. Ele terá que ter uma variável para requisição e uma variável para resposta, ok? Tá? Abrir, aqui vai a minha função, e eu vou utilizar a minha variável de resposta, o método send, e vou enviar alguma coisa lá para o browser. O que é que eu vou enviar? Um H1. Se eu abrir H1, eu vou ter que fechar H1 e vou passar, ok? Olá Mundo com o Express. Pronto, tá lá. Res.send e eu estou enviando Olá Mundo com o Express. Aqui faltou uma vírgula separando as duas informações. E pronto, está pronto. Isso daqui já está pronto, ok? Tá? Eu já posso levantar o meu servidor, tá? Se você não se lembra do arquivo da aula passada com o File System, reveja a aula passada, mas é cheio de ifs, ok? Eu tenho que criar um cabeçalho, eu tenho que dizer que eu estou mandando código HTML, eu tenho que configurar e informar que eu estou enviando o TF8. Eu não preciso fazer nada disso com o RecSend. Ele já entende que é HTML e ele já resolve a acentuação em UTF-8. Eu só preciso agora levantar o meu servidor e eu vou usar o próprio Express, a variável que representa o Express é a app, ok? E eu vou falar o método listen. Eu vou utilizar o método listen. Eu vou dizer assim, ó, na porta 8080 eu quero que rode esta função de callback. Então você vai ouvir na porta 8080 e eu vou pedir só para ele me informar no console que o servidor levantou. Então vou informar servidor Express rodando na porta
8080. Pronto, tá lá. E eu já terei o meu Express rodando, ok? E, finalmente, agora é rodar essa página. Então, Node, a minha página se chama index.js. Rodei. Servidor Express rodando na porta 8080. Vou abrir o browser e vou chamar aqui localhost 8080. E olá mundo com o Express. Simples assim. Ah, eu queria fazer mais rotas. Tá bom, vamos lá, vamos fazer mais uma, ok? Ou quem sabe, mais duas. Então, eu vou pegar aqui esse código, Ctrl+C, vou colar duas vezes, tá? Então, aqui eu vou passar a missal, a palavra, o segmento missal, ok? E eu vou falar para ele aqui, tá? Missão da nossa empresa. E aqui eu vou colocar contato, tá? E contato da nossa empresa. Ou fale conosco. Vou reiniciar o servidor, ok? Ctrl+C para derrubar. Node index.js novamente para levantar. Servidor rodando na porta 8080. Está aqui. Se eu colocar /missal, missão da nossa empresa. Se eu mudar aqui para /contato, fale conosco, ok? Lembrando que o que foi enviado para o cliente foi um texto. Simplesmente eu enviei um texto, eu não enviei uma página, tá? Esse texto poderia ter sido um JSON, que seria para tratar com APIs ou APIs. Porém, o Express tem um método específico para isso. A gente usaria o app.json. Aí eu poderia mandar arquivos? Sim, poderia mandar os arquivos que estão aqui no diretório source. Lembra-se que a gente tinha que abrir o arquivo, ler o arquivo. Isso não te pertence mais. Com o Express, nós utilizaremos o send file para mandar esses arquivos. Então, na próxima aula, nós veremos o send file e na aula seguinte, nós veremos o método JSON. É isso aí. Antes de encerrar a aula, eu quero mostrar lá no diretório Node Modules o Express. Veja que foi instalado aqui o Express e todas as dependências que o Express precisa para rodar. Então, está tudo aqui no Node Modules. Isso foi instalado pelo NPM. Curta esse vídeo, mas dê aquela curtida com vontade, deixe o seu comentário. Eu preciso saber o que você achou dessa aula para continuar formatando as minhas aulas. Compartilhe esse vídeo, compartilhe conhecimento, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para ser informado quando eu publicar novos vídeos. Até a próxima aula.